Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber Tereza Taira. Seja bem-vinda, Tereza! Olá, André. Olá, Roger. Olá, Cristiano. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Poder falar do assunto que a gente gosta. Junto com amigos, é tudo de bom, né? Excelente, e a gente só gosta de trazer pessoas aqui que são apaixonadas pelo que fazem. E falando em pessoas apaixonadas pelo que fazem, conta pra gente qual é o teu trabalho, no que ele se baseia. De cara, já vou dizer pro pessoal que é um trabalho maravilhoso, que eu sou totalmente a favor, mas vou deixar você apresentar, por favor. Legal. Bem, eu trabalho com educação financeira em escolas e empresas, e a gente desenvolve esse conhecimento junto aos professores, junto às pessoas, e é uma coisa que você falou sobre estar apaixonado por algo, né? Eu costumo falar que quem é apaixonado pelo que faz, ele não vê obstáculos, né, André? Então, assim, é uma pessoa que não vai desistir, ela vai fazer alguma coisa para dar certo. E o meu caso é meio assim, porque eu sou formada em tecnologia, eu trabalhei anos em grandes corporações, e quando eu tive acesso à educação financeira, eu me perguntei, por que isso não está nas escolas? Por que não está fazendo parte da vida das pessoas? Se isso afeta tanto a realização profissional e pessoal das pessoas. E foi nessa que eu mergulhei, e já venho aqui há 6 anos me dedicando a isso. Não, e o bacana dessa tua área, né, uma coisa que a gente conversou, inclusive nós fizemos uma live juntos, eu sempre achei que não só educação financeira, mas educação no trânsito também deveria estar nas escolas. E muitas das situações que a gente encontra hoje na população, se elas tivessem tido essa educação lá na base, principalmente financeira, muitos problemas hoje não estariam como estão, eles não existiriam, porque as pessoas saberiam administrar o seu dinheiro, saberiam definir prioridades. E como é que é esse trabalho que você faz com os professores? Porque é uma sacada muito bacana, você está buscando aquele profissional que realmente estrutura a base do aluno, né, a base da criança. Conta para nós melhor como é que é esse trabalho com os professores. André, a gente já se conhece há um tempo, né? E eu costumo falar que a educação financeira, para mim, teve 2 momentos importantes. Então, imagina, eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava assim com o software top do momento, que era todo mundo de tecnologia queria usar, e eu estava querendo alguma coisa que fizesse sentido, que fizesse, sabe, desse prazer e te desse significado. E aí eu migrei de área, e nessa época eu visitava as escolas, a gente fazia algumas iniciativas junto às escolas particulares. Só que quando eu percebi assim, eu estava mais fora de casa do que na minha casa. Tanto que você me perguntou, né, você não tem vindo mais para a Baixada? Naquela época eu falei, não, eu tô ficando mais fora de casa do que em casa. E nessa hora que eu decidi dar uma parada, que foi em 2019, eu tive um despertar muito grande, que era o quê? Eu fiquei muito próximo dos meus filhos pequenos. E naquela hora eu percebi, eu já trabalhava com educação financeira, mas eu vi assim, eu vivenciei como que o cotidiano é rico de oportunidades para você educar uma criança. Então ali eu fiz todo um trabalho de identificar o que realmente a gente podia levar de prática, sabe? Na vida de uma criança. Então eu costumo falar que foram esses 2 momentos. E como você falou, é verdade, a educação financeira, tem que estar na base, é família e escola. Então, na hora que a gente percebeu que a gente precisava jogar semente para quem é semeador, a gente viu que tinha que ser pelo professor, né? Então, o trabalho, inclusive, que eu estou fazendo atualmente é ensinar o professor a criar atividades e projetos usando os conceitos da educação financeira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sentiu isso quando a gente abordava as escolas e os professores. Eles criavam os projetos, mas não tinham os conceitos. Então, assim, não fazia sentido você colocar uma atividade achando que era aquilo, se não estava embasado num conceito. E quando eu falo em conceito, é para o professor entender que, independente da série que ele está, ou da região que ele está, o conceito é a base. E aí ele coloca na realidade do aluno, porque eu não sei se o professor está dando aula num bairro mais humilde, ou se ele está numa região que tem outras realidades, né? Mas se a gente fala assim, o conceito é esse, ele coloca na realidade do aluno.
Então, o trabalho que a gente está fazendo agora é distribuir sementes para o professor e ensinando ele com os conceitos. Que legal, Tereza. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? Esse é um assunto muito legal, né? E parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí para transformar realmente a mentalidade das pessoas no nosso país. É o que eu falo, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que trabalhar as nossas crianças para que o mundo amanhã seja muito melhor para elas viverem. E nós somos criados para ter um problema com dinheiro. As pessoas, no geral, são criadas para isso. Então, por exemplo, agora nós viemos de um momento de crise. E a gente sempre vê, quando começa uma crise, uma preocupação financeira muito grande, tanto das empresas quanto das pessoas físicas. Então você vê e fala, ó, o mundo está entrando em crise, vamos começar a poupar dinheiro porque pode ser que falte lá na frente. Mas espera aí, você pode poupar dinheiro durante toda a vida para que no momento de crise você não precise se apertar, você já tenha essa vida mais regrada. Como você acha que a gente pode trabalhar as crianças para que no futuro elas não vejam de forma tão negativa financeiramente uma crise? Legal. É engraçado que conforme a gente vai trabalhando com essa área, a gente vai vendo assim os movimentos, os comportamentos vamos dizer assim, da média, né? Então, a gente fala assim, a gente não foi educado sobre o dinheiro, não é verdade? A gente fala assim, na nossa família, na nossa infância, alguém ensinou a gente sobre o dinheiro? Então, assim, primeiro já começa pelo tabu das famílias, né? A gente não fala nem com as crianças, a gente não fala nem com os maridos, com as esposas, com a família, já é um tabu falar sobre isso. Então, já começa por aí. Quando a gente começa a se interessar pelo assunto, muitas vezes é pela dor. E são duas dores diferentes que eu costumo falar. Ou é dor porque você está com um problema muito grande já, ou é aquela dor quando você fala, não, o que eu estou fazendo hoje não vai dar em nada. Então é a dor da vida futura. Então você vê, são duas dores, né, que te levam a isso. E é engraçado que conforme a gente vai ensinando e vai explicando, aí as pessoas vão percebendo. Então quando você falou da crise, né, a gente contribui com muita matéria para as mídias e eles ficavam batendo na tecla sobre a pandemia, né, afetou muitas famílias, e é verdade, afetou demais. E às vezes eles vinham falar assim, comenta sobre o índice de endividamento que sai numa entidade que fala sobre o comportamento das dívidas das famílias. E lá ele mostra que o comportamento do endividamento, ele meio que é similar antes da pandemia, né? Então, que é sobre o comportamento. E assim, de jeito nenhum, eu estou falando que a pandemia não afetou todos, afetou a mim também, os meus negócios e de todo mundo, né? Eu até costumo falar, se a sua vida não mudou depois da pandemia, né, alguma coisa está errada, porque ou seu vizinho foi afetado, ou um amigo foi afetado, ou um fornecedor, ou o seu cliente. Alguma coisa mudou nisso, né? Então, se a sua vida está igual, né, alguma coisa precisa rever. Então, lá ficou muito claro que as pessoas sentiram na pele a falta de reserva financeira, não é verdade? Então, assim, muita gente sentiu ali na pele o que é isso. E eu falo até mais, muita gente sentiu na pele que é assim, eu tenho a reserva, mas o que eu faço? Porque não era só ter, você concorda? Não era só ter a reserva, porque as pessoas elas precisavam pensar fora da caixa, né? Sabe, procurar uma solução, procurar uma coisa que realmente fizesse o negócio andar. E quando a gente está falando como que a gente leva isso para as crianças, é exatamente isso. A gente mostra na nossa metodologia que a criança fica sempre atenta sobre buscar soluções, criar soluções. Porque se a gente observar, hoje está tudo muito pronto, né? Quando a criança está pedindo um brinquedo, é tudo muito pronto, as coleções são prontas. A gente fez até uma brincadeira uma vez com uma turminha, falando, crie seu personagem. Ele criava a cópia. Ele tinha mais o poder de criação. Então, assim, essa coisa de estimular a criança sobre você pode criar, você pode ter ideias. Aqui em casa mesmo, né, até trazendo um caso de casa, eu sempre falo com meu filho, incentivar, criar personagem, criar histórias, né? Por quê? Porque quando ele vê alguma coisa de um personagem legal, porque as crianças têm isso, né, de admirar um personagem, eu falo para eles, olha que interessante, todo personagem surgiu de uma criação de alguém. Você se sentiu, né, no papel também de um criador? Então, essa coisa de estimular para a criança sobre criação, de buscar uma conquista dela, né? E também falar sobre, não é gastar tudo que tem, né? É pensar no agora e no futuro, e não é pensar só no agora.
E também não é só pensar no futuro, você tem que pensar no agora e no futuro. Então, esses conceitos a gente gosta de deixar bem claro para os professores transmitirem para isso, né? Porque não é só sobre o agora, porque nós estamos fazendo uma pessoa ser só imediatista, mas também não é só no futuro para fazer uma pessoa ficar avarenta. Ela tem que pensar nos dois jeitos, né? E quando a gente começa a falar sobre crise, ó, você vê as pessoas, muitas pessoas, o que elas comentam, né? Que quem observa, quem realmente entende essa jogada do dinheiro, ela vê que a crise é a oportunidade. Então, é nessa hora que a pessoa está comprando mais ações, é nessa hora que ela está pegando os negócios que estão em um preço totalmente defasado. Então, é fazer esse treino, sabe? Esse pensamento diferente desde cedo. E assim, eu sei que é difícil, mas a gente precisa semear isso. Por isso que a gente bate na tecla. Professor, leve o conceito. Né? Essa semana mesmo a gente colocou um stories que era falando assim, você faz um projeto de porquinho? Se você só faz o projeto porquinho, porque é ferramenta, né? O que interessa são os ensinamentos atrás dele. Porque se você perguntar para o adulto, você teve porquinho, cofrinho quando criança? Tive, mas você foi educado financeiramente? Não, então, porque aquilo era uma ferramenta. Precisava de ensinamentos por trás disso, né? Então, é essa a mensagem que a gente está batendo na tecla muito hoje, que é sobre coloca os conceitos ali para realmente fazer sentido para a vida inteira. Porque para o adulto, depois do cofrinho, virou corretora, né? Virou uma previdência, a ferramenta mudou, mas o conceito ficou o mesmo. Excelente, excelente. É isso, é o negócio da mesada, né? Os pais dão uma mesada para os filhos, falam, você agora vai ter que viver com... Na minha época era R$5 por semana, e era muito dinheiro, né? E aí, mas você não aprendia, você gastava R$5 no primeiro dia e passava o resto da semana sem dinheiro. A gente nunca teve essa educação. Na verdade, os nossos pais nunca tiveram essa educação. E aí eles entram para o mundo corporativo e eles começam a trabalhar e eles não têm, às vezes, tempo de passar para a gente o que eles estão aprendendo na vida adulta. E aí vira essa bola de neve. O que a gente assistiu bastante no começo da pandemia foi as empresas, por exemplo, demitindo funcionários a rodo com medo da crise que ainda viria, mas já queriam cortar os custos. E depois de um tempo, a gente viu essas empresas recontratando as pessoas. Porque como você acabou de falar, né, a criatividade, ela gera oportunidade. Então, muitas empresas ganharam muito dinheiro. Muita gente ganhou muito dinheiro. Eu posso falar que eu moro em Campinas. A venda de carro em Campinas foi enorme no período da pandemia. Um monte de gente já chegando com carro com placa nova, construção civil, galera saindo de apartamento, mudando para casas por conta de home office, essas coisas, né? Mas a gente é criado para, em momentos de crise, se fechar. Isso muito por conta dos nossos pais, que também foram criados assim. Como que você faz esse paralelo? Porque tô vendo você falar que você ensina bastante os professores, mas como é que você faz para atingir dentro da casa dos alunos? Para eles chegarem com o conceito que aprenderam na escola e repassarem para os seus pais, para os seus familiares. Olha só que interessante, né? Você vê que são duas frentes, os professores e os pais, não é verdade? E é engraçado que tem essa discussão não, esse tipo de questionamento. Educação financeira é tarefa do pai ou da escola? E eu gosto de falar que é a verdadeira situação onde você precisa de parceria. Porque a escola ensina, mas a prática está onde? Está em casa. Não é verdade? Então, assim, se nessa hora você não conseguir juntar essa parceria, e aí a gente fala para os professores, coloque uma atividade que envolva o cotidiano da família, porque é ali que está o ensinamento. Então, assim, precisa ter essa coisa de engajar a família, a criança se sentir participativa dos objetivos da família. Será que a criança sabe para onde a família está, o que a família está desejando? Isso faz tão sentido na hora que ela está pedindo uma coisa e o pai fala, olha, nós não vamos comprar isso, porque lembra, o nosso objetivo é aquele. Então, essa fala, né, entre a criança e a família faz todo sentido. Então, quando você fala assim, sobre os nossos pais, e é engraçado que, assim, lembra, eu comentei que eu vim do mundo corporativo, e muitas vezes eu levo essa empatia para os professores, porque eles falam, as crianças são espelhos dos pais. E eu falo, entenda, eu também já fui essa mãe que não enxergava. Eu estava naquela vida louca do mundo corporativo e eu terceirizava a educação. Olha só, eu era aquela mãe que pagava o presente para compensar a ausência. Sabe como é que é? Então eu falo, ajude essa mãe. Eu fui essa mãe.
né? Então, assim, eu falo para o professor, ajuda esse pai, ele não está entendendo. Eu também fui assim. Então, sentir, sabe, no lugar desse pai que está sendo tocado. E aí eu aproveito para falar que muitos projetos de educação financeira de escola é a oportunidade da família acessar o conteúdo pela primeira vez. Então, sabe, quem tem filho sabe, você já fez trabalho de N assuntos, você acaba aprendendo, né? Aí você me fala, imagina o impacto positivo que você tem se um trabalho de educação financeira vier da escola. A família aprende junto, né? Porque assim, eu mesmo já fiz tanta pesquisa, olha, eu sou descendente de japoneses. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre a imigração japonesa, eu falei, gente, eu nem sabia disso. E eu fiquei super contente, né? Porque na hora que eu fui ajudar minha filha sobre isso, eu falei, nossa, que legal, que eu também aprendi isso. Imagina na educação financeira o aluno trazendo isso para a família. E muitas vezes, né, a gente sabe, os pais, eles querem ele quer o melhor para o filho, né? Não tem outra. Eu falo para os meus filhos, acredite, os pais querem o que é o melhor para o filho. Talvez você não esteja entendendo, talvez seja, mas acredite, nós queremos o melhor para você. E muitas vezes esse melhor, né, ele está fazendo a gente está fazendo uma certa proteção, a gente está entregando, sabe, tudo muito pronto. E quando o filho chega e fala, mãe, acho que você está gastando demais porque eu aprendi isso na escola, isso não precisa. Imagina para um pai como que deve ser legal. Tipo assim, nossa, mas eu estava fazendo isso para você. Mas agora, se você tem essa consciência, nossa, olha que interessante. É o aluno fazendo esse movimento em casa, né? E quando a gente fala que a cultura, tudo isso veio dos nossos pais, e eu concordo, porque naquela geração era diferente, né? Na nossa geração, eu não sei a idade de vocês, mas na minha geração era o quê? Trabalhe, estude, trabalhe numa boa empresa e você vai se aposentar lá. Não é verdade? Eu trabalhei numa empresa onde as pessoas se aposentavam lá. Eu trabalhava numa grande corporação onde eu via as pessoas se aposentando, né? Isso tudo mudou, né? Então, a gente veio dessa geração onde estude, trabalhe, arranje um emprego numa boa empresa e lá você fica. Assim foi na minha época, né? Aí, olha só, eu fui trabalhar, eu estava quase lá, né? Porque eu fiquei 23 anos numa empresa. E aí, hoje eu vejo, será que eu estou falando as mesmas coisas para o meu filho? Não é verdade? Porque, assim, como é que eu posso falar a mesma coisa para ele se a realidade é outra? Né? Então, eu falo para os professores, sabe aquelas velhas perguntas que a gente costuma fazer? O que você quer ser quando crescer? Essa frase não cola mais, porque a gente não sabe mais quais são as profissões. Se a gente pergunta isso, a gente está esperando o quê? As profissões que a gente conhece, né? Então, eu costumo falar assim, vamos perguntar sobre quais são as habilidades, o que você gosta de falar, né? Que é para você poder ter a sua melhor habilidade num assunto que você gosta de falar. E é treino, né? Porque, assim, a gente tem aquelas velhas frases na gente, né? Quer ver? O que você quer quando crescer? Quando você vai se formar? Puxa, quando que a gente se forma? Aprender para sempre, como é que a gente quer que termine? Quando vai acabar seu curso? E eu fico fazendo um exercício para não ficar falando isso para os meus filhos, né? Então, às vezes, eles soltam essa. Mãe, amanhã tem aula? No final de semana, né? Aí que eu falo, não tem aula, né? Mas aprender não tem fim. Tipo, todo dia é dia de aprender. Que é para acostumando isso, né? Então, você vê, a gente recebe informações dos nossos pais, mas a gente tem que ficar atento se a gente está fazendo as mesmas coisas com os nossos filhos. E é esse exercício que eu faço com os professores, que é para eles também, né? Poder exercitar isso com a criança. E assim, a gente vai levando, que é para poder a gente trazer esse mundo tão atual e mudado que hoje as crianças têm. Né? Eu sou de Santos, eu falo pro pessoal que quando eu ia fazer uma pesquisa na biblioteca, eu atravessava a cidade para pesquisar na biblioteca do Jornal da Cidade. E eu falo para os meus filhos, eu falei, olha, eu não podia ter dúvida no final de semana, porque não tinha onde pesquisar. Então você não podia ter dúvida no final de semana. E hoje eu vejo eles procurando através de um comando de voz. E eu falo para eles, olha só, vocês acessam pelo comando de voz. Mas é claro, do mesmo jeito que tem acesso à informação, veio todo o acesso, né, às propagandas. E aí você vê, eu estou falando de educação financeira e a gente está falando de propaganda. E aí eu falo para eles que, filho, não é fugir da propaganda, é saber conviver com elas.
Então, eu costumo falar para ele, você está reclamando dessa propaganda, mas é por causa dela que você está assistindo, você está usando esse aplicativo. Muda todo o jogo, né? A gente está acessando de graça, mas não quer ver a propaganda. Então, é isso que eu falo com eles. Saiba conviver, porque fugir não dá mais, né? Está no nosso bolso o celular. É um outdoor que a gente carrega agora no nosso bolso, né? Então, a gente tem que ensiná-los a conviver. Bacana, Tereza. É sensacional o que você está falando. Eu estou aqui viajando no que você falou. Então, primeiro, quero agradecer a tua presença aqui, né, aceitar o nosso convite. Você já derrubou a minha pergunta, porque eu ia falar justamente da diferença de gerações. Antigamente, como que funcionava essa educação financeira para a nossa geração, quando eu era pequeno, e para os atuais. Então, eu vou mudar um pouco, formular a pergunta de maneira diferente, porque assim, eu tive um pouco de informações quando eu era criança. Porque eu agora vou confessar a idade, né? Eu tinha caderneta de poupança na Delfim. Então, os meus avós colocavam e eu tinha o cofrinho, né? E era sempre, por que tem que encher o cofrinho? Eles me levavam junto cada vez que ia para fazer a contagem do cofrinho. Então, abria o cofrinho na minha frente, colocava naquela máquina que separava as moedas. Então, eu convivi com isso. Então, sim, faz tempo, né, André? Então, assim, eu fui uma das poucas que talvez tenha tido alguma noção do que era você pensar no futuro e guardando um pouco de dinheiro. Então, vamos voltar para a geração atual. E o que você falou é exatamente o que nós usamos no treinamento agora durante esse mês de setembro, que era a mudança de era, né? Essa tecnologia veio para facilitar a vida até um certo ponto, só que a gente fica tão dependente dela que a gente esquece de viver bem e cuidar um pouco mais da nossa saúde e ver com outros olhos, que é uma dependência, sabe, gritante com esse aparelhinho que você tem que faz tudo com um toque de dedo. Depois o André tem uma frase legal, né, sobre o que vai ser quando crescer, eu vou deixar para ele comentar depois, que é bem bacana sobre isso. Qual é o que você espera do futuro? Você acredita que essa geração mais atual, ela está melhor preparada para receber essa informação, para fazer a gestão financeira dela, não só atualmente, mas pensando no futuro? Está perguntando se essa geração que está muito mais conectada, ela tem mais condições de cuidar das suas finanças? De aceitar essa informação. Só que eles vão entender melhor como funciona isso, porque vindo de um professor é uma coisa bacana. Pô, o professor está ensinando, ele é o foco do trabalho de vocês para replicar isso, né? Essa geração mais nova, você acredita que está preparada para isso? Vou te falar uma coisa baseada nos atendimentos que eu dei para jovens, né? Olha só que interessante. Teve um ano que a gente deu muitos atendimentos e a gente deu atendimentos dentro de uma empresa, né? Onde as empresas entendem que problemas financeiros afetam a produtividade. Então, as empresas contratam, né? Isso é muito legal deixar assim bem claro que as empresas que entendem que a produtividade ela pode estar afetada por causa de problemas financeiros, ela investe em educação financeira. Muitas vezes elas estão investindo em áreas técnicas, mas a pessoa não está nem prestando atenção. E um dia eu lembro que eu estava numa palestra e a menina estava assim na minha frente e ela falou, você está falando, mas eu só estou pensando como que eu vou pagar minha fatura. Então imagina isso no dia a dia, né? Como é complicado, né? Então, e aí, nesse período que eu estava atendendo, olha que interessante, eram dois grupos, era a mesma empresa, mas eram dois grupos distintos. Um que eu chamo o nativo digital, sabe? Essa geração mais nova, elas são bem mais conectadas. Vocês entendem o que é isso, né? E outras mais, um pouco mais conservadoras. E aí o que eu percebia? Eles tinham uma consciência, uma percepção sobre as finanças muito maior, né? Seja porque eles procuravam informações de uma forma mais, sabe, dinâmica, rápida, até por causa das facilidades hoje que existem, que assim, para o nativo digital, trabalhar com um banco digital é muito mais fácil. Então você vê, é uma consequência, né? Eles são nativos digitais, eles sabem onde buscar informação, o banco é digital, trabalhar com uma corretora que não é física é muito mais fácil para eles. Entende? Um dia eu estava numa palestra para pais e a gente foi falar sobre o conceito de fundo imobiliário, que é você ganhar como se fosse aluguel, mas comprando cotas pequenas. Você não tem dinheiro para comprar um imóvel todo, mas você pode comprar uma cota pequena. Depois que acabou a palestra, ficou um pai no fundo da sala. E eu falei, acabou, tá? Tipo, acabou, pode ir embora. E ele não saía da sala.
Ele esperou todo mundo sair para falar o quê? Eu quero saber onde que eu vou procurar isso. Eu falei, não, então, é corretora. Não, endereço. Eu falei, não, é corretora. E é engraçado, né, porque o fundo imobiliário, ele é o conceito do aluguel. E o rapaz era corretor de imóveis. Ele falou, eu nunca ouvi isso. Então, assim, você vê, é uma coisa que a gente tem que entender. As coisas estão com uma facilidade, tem outras ações, tem mais facilidades. E a gente, né, que vem dessa geração, que tem um pensamento mais de uma instituição física, né, onde tudo é mais tradicional como antes, né, a procura por informação e quebrar essa crença, né, de como que era antes, de que era o banco fornecedor das nossas melhores, era o banco que fornecia as melhores informações para a gente precisa quebrar isso. O jovem ele já tem isso muito mais adiantado, sabe? Então eu fico pensando, se uma empresa ele dá um conceito base de educação financeira, ele já está, sabe? O jovem já tem isso, ele já está anos-luz na nossa frente, e ainda bem, né? Porque a gente está falando, nossa, a gente consegue agora ter uma geração melhor preparada, né? E é engraçado, né? Só falando de... Nossa, aqui tá parecendo um papo de velho, né? Porque eu tô falando da nossa época. Mas eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar sobre Tesouro Direto, que hoje é muito comum você escutar nas rádios, na TV, mas a primeira vez que eu ouvi, no dia seguinte, eu fui no Banco do Brasil perguntar o que era. E sabe o que a moça atendente falou para mim? Desculpa, não sei o que você está falando. E aí, ao invés de eu insistir e ir atrás, eu falei, não, se o banco não sabe, então era uma coisa que não existia. Então você vê, o nosso pensamento hoje, né, a forma que a gente tinha as informações, do jeito que a gente acessava, quem eram as nossas referências, influenciou muito no que como que a gente lidava com isso, né? Então, se a minha opinião se o jovem vai ter condições de ter uma visão, uma mentalidade financeira melhor, tendo um pouco mais de informação e junto com essa acessibilidade de conteúdo que eles têm na internet, eu acredito que sim. Excelente, é bem isso que a gente tem observado. Eu vi um fato recentemente, um amigo ele deu um cartão pré-pago para a filha. Ele colocou um dinheirinho lá e deu para ela. A criança tem 10 anos de idade. Só que o que acontece? Ela com o cartãozinho ela queria utilizar, ela queria comprar. E aí os avós, não usa o seu cartão não, deixa que eu pago aqui, deixa que eu pago ali, o pai também paga. Até uma hora eu falei, gente, se vocês deram um cartão para a criança, ela tá desesperada para usar, para ela entender o conceito, né, de utilizar o cartão, e o dinheiro é dela que tá ali, mas ela quer ter o processo dela escolher e fazer a compra e usar o cartão dela. Não adianta nada você dar um cartão para a criança aprender a utilizar o dinheiro, a dosar, equilibrar o que ela pode gastar ou não, mas tem que permitir, você não pode limitar isso dessa experiência que ela tem, né? Porque é fato isso, né? Os jovens estão muito mais preparados hoje do que a gente. A gente fala isso nos treinamentos, a gente passou por um tempo de adaptação. Veio computador, telefone celular, a invenção do fax, a gente não tinha isso tudo. Então, para nós o impacto foi grande, né? A gente sempre fazia as coisas de uma maneira, escrevia carta, esperava chegar, depois recebia a resposta, e hoje é tudo muito mais rápido, né? Então a criançada, né, a geração mais nova, estão muito mais preparados para isso. Então, eu concordo com o que você fala, assim, eles estão mais prontos para investir nessa parte de pensar no futuro de uma maneira mais definida, mais fixa, né? Você encara isso também? É interessante você dar o cartão para a criança, deixar realmente ela tomar conta do dinheiro dela, e até que ponto o professor entende que isso é importante também para a formação da geração futura. Legal. Sabe, Roger, eu costumo falar assim que se você está dando uma mesada, você está dando um cartão, um dinheiro para um jovem, é mais do que dar o dinheiro para ele gastar, sabe? É sobre ele reconhecer o próprio comportamento de consumo. Porque uma coisa é você gastar com dinheiro alheio, outra coisa é você gastar com o próprio dinheiro, né? Então, aquela frase que a gente escuta muito, né? Ai, mãe, eu quero comprar aquilo. Compra. Ah, não. Compra com a sua mesada. Ah, não, mãe, mas aí eu vou gastar. Ah, mas com o meu dinheiro podia? Então, assim, é uma experiência que precisa dar para o jovem para ele se conhecer. Porque, assim,
essa coisa de usar o dinheiro alheio, né? Se a gente fizer uma analogia, é igual financiamento e cartão de crédito. É como que é o seu comportamento com o dinheiro alheio, sabe? Como é que você se comporta? Será que é o mesmo comportamento que você tem com o seu dinheiro? E assim, pensa numa criança, um adolescente, ele meio que recebe tudo pronto dos pais. Os pais é que definem onde que eles compram as coisas. Será que os filhos, né? Será que essa criança, esse jovem, ele teria mais consciência de fazer uma pesquisa de preço? Será que ele compraria nos mesmos lugares? Porque ele não teve a chance de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, essa é a dica que eu dou para quem está pensando em quê? Mesada ou até mesmo valor para um jovem, uma criança. Deixe ele ter a experiência de se autoconhecer, sabe? Às vezes ele recebe dos parentes alguma coisa, mas será que se ele fosse comprar, ele compraria as mesmas marcas? Será que ele compraria nos mesmos lugares, né? Será que ele faria pesquisas diferentes? Então, assim, às vezes a gente deixa essa rica oportunidade de dar chance para a criança experimentar isso, sabe? Se autoconhecer. Porque é aquela coisa, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor as nossas decisões. E a gente vai se conhecendo, e essa é a intenção disso tudo, né? Tereza, é bem interessante isso que você falou, porque eu viajei muitos anos levando grupos para Disney, e tinha realmente a turminha do que o meu pai deu dinheiro, eu entro na loja, eu gasto. Teve vários casos que gastaram todo o dinheiro para os 15 dias numa primeira loja, na primeira compra. Então, e aí chegava no hotel, pai, precisa depositar mais dinheiro, precisa mandar mais dinheiro, porque eu acabei com o dinheiro que eu tinha para 15 dias em uma loja. Alguns pais falavam, ó, se vira, eu te dei dinheiro para você administrar durante 2 semanas. Você gastou na primeira loja, problema seu. Aí depois ele entrava em contato com a gente e ele colocava mais dinheiro no cartão do filho. E poucos casos de adolescentes que sabiam separar o dinheiro para cada dia de compra. Ah, Roger, como é que é? Amanhã a gente vai entrar no lugar, como é que loja que tem lá? Eu vou gastar muito, vou gastar pouco. Aí eu falava o que tinha. Ah, então eu vou levar para esse dia X dólares. Você sabe que, aproveitando que você falou isso de grupo de jovens, eu tenho 3 filhos, tá? De diferentes idades. Eu tenho uma filha de 20, um filho de 8 e uma filha de 6. E aí, eu gosto muito de falar que os filhos têm comportamentos diferentes. Então, assim, para pai que tem, né, mais filhos, eles entenderem que, assim, não dá para a gente colocar a mesma regra para todos. Então, porque cada um tem o seu comportamento, e aí cada um tem um potencial para ser explorado. Então, é tão interessante, porque na hora que você vai falar com o que você gastaria se você ganhasse um valor agora, os comportamentos são diferentes. Então, por exemplo, o filho 1 vai querer gastar em roupas, o outro em comida, o outro, sabe, em lazer. E é interessante isso porque é por autoconhecimento. Então, outro dia eu estava conversando com um pai e eu falei, ele tem filhos também, 2 filhos, eu falei, me conta, como é que é o comportamento dos seus filhos? Ele, nossa, é totalmente diferente. Então eu falo, por isso que é interessante você entender os conceitos, porque não dá para você pegar e falar assim, a regra é essa, porque cada um é diferente, né? Então, é muito interessante isso. Quanto mais você conhece o comportamento do seu filho e ele mesmo, é muito mais fácil de você conseguir fazer o quê? Colocar soluções, iniciativas que você consiga ter essa educação financeira mais assertiva. Muito bacana isso que vocês estão falando. E Tereza, você falou algo lá no começo, muito, muito legal, que a criança ela busca soluções. Né? A criança ela quer saber qual é a solução. E a criança ela tem uma linha de pensamento lógico, né, muito simples. Ela vai no óbvio. Eu sempre falo, se você quer testar um produto da eficácia quanto ao objetivo do uso, põe na mão de uma criança. Ela vai ter o pensamento simples e ela vai ser sincera com você. Ela vai dizer que não gostou, que não serve, ela vai te perguntar, para que serve isso? Ou então, o que é esse botão? O que é essa alavanca? O que é isso? Né? E eu tenho uma história muito bacana, até conversamos sobre isso na live que nós fizemos. Por causa do nosso trabalho, a gente tem que ir pra Disney, né? A gente fala assim, o lado ruim do nosso trabalho é que a gente tem que estar sempre na Disney, né? Pra estar se atualizando. E na última vez que a gente foi, nas 2 últimas vezes que a gente foi, minha filha sempre vai junto, e ela, ao invés da gente comprar as coisas pra ela, a gente deu um valor pra ela, deu um valor. Ó, esse é o teu dinheiro.
Você pode comprar o que você quiser. O que você quiser. Não vamos questionar. Mas o dinheiro acabou, não vai ter mais. Comida, né, coisas que são da família, a gente vai continuar comprando. Agora, você quer comprar um brinquedo, quer comprar alguma lembrança, alguma coisa, você pode comprar. Se você quiser gastar tudo numa coisa só, sem problema. Só que fica bem claro para você. Isso ela com 8, 9 anos, né? Fica bem claro. Acabou, acabou. E o mais legal é que ela não gastava. Ela ficava com pena de gastar, né? E às vezes ela perguntava pra gente assim, papai, olha que legal isso aqui, poxa, acho que eu vou comprar. Eu falei, compra, você tem dinheiro. Aí ela falava assim, você não quer dividir comigo, não? Eu dou metade, você dá metade? Eu falei, não, você tem dinheiro, você compra. Não, mas aí eu vou gastar uma parte muito grande do meu dinheiro. Não, aí ela não comprava. Ela segura, e ela voltou da viagem com dinheiro sobrando. E isso é uma coisa que você falou também que é comportamental. E você falou do cartão de crédito, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu fiquei 5 anos sem usar cartão de crédito. Tudo eu pagava à vista. Se eu fosse lá comprar alguma coisa e não tivesse dinheiro, eu não comprava naquele mês. Juntava o salário do mês seguinte e deixava no mês seguinte eu comprava. E aí olha que interessante, né? Além de não fazer dívida, era comum sobrar dinheiro na conta. Porque você passa a se controlar mais. E quando você falou da questão de estar usando o dinheiro do outro, né, a gente usa o dinheiro do cartão de crédito, que muitas vezes é um dinheiro que a gente não tem. E justamente pela falta desse conhecimento lá na infância, da falta dessa educação financeira nas escolas, a gente cresce achando que esse dinheiro está lá disponível. Assim como é o cheque especial. Ah, eu tenho cheque especial. Não, mas ele não é seu. Além de você ter que pagá-lo, devolver o que você usou, você vai ter que pagar uma taxa por ele, né? E as pessoas não percebem isso, né? E quantas pessoas a gente conhece, inclusive, já passamos por situações, nós mesmos passamos por isso, de muitas vezes você usar o cheque especial e depois quando você for pagar, você vem a taxa de juros. Se você for ver, no final, não valeu a pena pegar aquele dinheiro. Era melhor ter esperado para lá na frente juntar. E eu estou entendendo perfeitamente o que você está querendo dizer quanto a essa questão de comportamento. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer dentro desse programa. A gente falou, legal, que o foco é a criança, os pais, né? O Roger colocou muito bem, né? Você conversando com o Roger, ficou muito bem colocado a questão do envolvimento dos pais, né? Agora, e o professor? Porque a gente sabe que no Brasil, professor não é uma profissão muito bem remunerada. A gente sabe disso, né? E como é que é você trazer o professor, fazer ele entender esse conceito, porque ele tem que fazer parte disso, até porque se ele não acreditar naquilo que ele está, entre aspas, vendendo, não dá certo, né? Então, antes de conscientizar as crianças e os pais das crianças, eu entendo que o professor também precisa estar consciente disso. Faz sentido isso? Eu estou certo? Total. E é assim, André, então imagina, o professor, eu falo, gente, o professor já está no céu, né, gente? Olha, principalmente de infantil, eu já falo assim, ó, já está com uma passagem lá expressa para o céu. E agora, né, que eu tô lidando muito mais próximo desse professor, eu vejo quanto que é uma pessoa por amor, sabe? Ela tá ali, ó, ela tá transbordando amor na classe dela. E aí, o que acontece? Quando você fala esse professor mal remunerado, não é verdade? Sem reconhecimento. Olha só que louco, né? Porque assim, ó, a gente trabalha em treinamentos de empresas, a gente sabe que reconhecimento conta muito para um indivíduo. Tanto que nas quintas-feiras eu faço uma live Fala Professor, onde eu convido um professor para contar suas experiências, que é para dar esse certo reconhecimento. É professor me falando assim, nossa, eu estou me sentindo uma estrela, porque nunca ninguém me convidou para falar minha história. Então, é alguma coisa sobre dar esse reconhecimento. Então, olha só que desafio que é o meu, né, André? Porque assim, tem essa pessoa que ela está sem reconhecimento, ela é mal remunerada e ela ainda coloca numa fala dela sem perceber, né? Porque se a pessoa percebe, ela não falaria, né? É a tal das crenças. E sem perceber, ela vai colocando uma crença negativa sobre o dinheiro, porque muitas vezes eu vejo os professores falando, quando eu decidi ser professor, eu só tinha 2 opções, ou eu escolhia ser rica ou ser feliz. Então ela já coloca isso, sabe? Em blocos diferentes.
Só que, pergunta para um professor o que dá brilho nos olhos dele. Nossa, aí ele vem falando de todas as histórias que tem ali na classe, do aprendizado, do encantamento que ela vê quando um aluno fez, e avançou, evoluiu, né? Então, assim, olha só que louco, né? É isso que alimenta, e da mesma forma tem esse descompasso com o salário. E aí vem a educação financeira também, porque olha só o que eu vou falar, talvez seja muito, para muitos deve ser difícil de engolir, mas a gente precisa entender que existem outras formas também da gente ter um salário maior ou uma renda extra para ter isso, mas que no fundo você consiga fazer as suas coisas, aquilo que realmente dá brilho nos olhos. Pega um professor, vai colocar numa coisa que ele não vai se sentir bem ganhando mais. É depressão, né? Vai ser aquela coisa. Então, o que a gente faz exercício? Se é isso que realmente dá brilho nos olhos, você tem que procurar alguma coisa que te dê uma renda essa que te permita viver esse seu sonho. Porque muitas vezes ser professor é um sonho, né? Então, e aí a gente não foi nem treinado para pensar nessas coisas essas, não é verdade? Quando a gente, na nossa época, fala de renda extra, é falar de 2 empregos, é falar em trabalhar mais, só que hoje a internet também ela está dando essas possibilidades, não é verdade? Então, a gente também tem que fazer esse semear de pensar diferente para o professor. Porque eu sinto isso. Como é que eu vou falar assim? O professor ganha mal, mas eu vejo que é isso que alimenta, é a felicidade dele. Então, quanto mais ele tiver educação financeira, para ele ter essa vida equilibrada, é muito melhor para ele, para os alunos, para o todo entorno. Porque quando eu vejo um professor que é apaixonado, a gente sabe, né, André? Quando a gente vê aquele professor apaixonado, a gente fala, esse professor não pode sair daqui nunca. É isso que faz a criançada ser diferente. Eu fico assim, abismada, quantos professores eu vejo que têm esse brilho nos olhos. E quando a gente fez esse treinamento agora, semana passada, para professores, onde a gente conseguiu conectar pessoas de outras regiões, de outras cidades, e eu perguntava, por que você teve interesse de educação financeira para os seus alunos? Sabe o que eu esperava na resposta? Eu esperava que a pessoa falasse assim, porque agora esse tema está incluso na Base Nacional Comum Curricular e eu preciso me atualizar. Poderia ser essa frase, mas não. Eu recebia respostas do tipo, porque eu vejo como que isso prejudica, essa falta de informação para o meu aluno prejudica ele. É porque eu percebo que os meus alunos estão com comportamentos consumistas. Então você fala, esse professor, sabe, que realmente está interessado ali, está olhando para o desenvolvimento, para a evolução do seu aluno, é esse professor que precisa de muito mais educação financeira. E quantos professores que eu converso e eles falam que estou no consignado, sabe? Estou com financiamento, não sabia fazer tal coisa, não controlava meus gastos. Teve uma professora que falou, Tereza, por causa de um projeto de educação financeira com meus alunos, eu tive a oportunidade de acessar um conteúdo e apliquei para mim. Então eu falo, o principal resultado que eu quero ver numa classe é o professor transformado. Porque imagina, esse professor transformado, ele consegue, né, semear com muito mais amor e muito mais assertividade esse nosso tema que é tão importante. É isso, né, Tereza? É o que a nossa amiga Branca Barão fala. Dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Então, busque o brilho nos olhos, busque a felicidade, você vai ser muito rico profissionalmente. Olha, complementando o que você está falando, quando a gente faz atendimentos individuais, olha que louco, né? A gente está fazendo lá o atendimento, a gente faz um mapeamento com a pessoa, fala para ela quais são os potenciais, mas eu faço questão de fazer uma pergunta para ela. É assim, pensa que você já tem o que você quer financeiramente. Que causa você abraçaria? Aí a pessoa às vezes fica em choque. Porque ela só estava pensando o quê? Né? Nos bens materiais, no recurso dela. E naquela hora ela fala, caramba, né? Tipo assim, é isso. Porque se ela não está entendendo qual é a causa que ela abraça, sabe? Não faz sentido. E é muito legal que muitas vezes as pessoas me falam, Tereza, a minha causa é animais abandonados. E eu faço serviço voluntário. E eu falo, imagina você fazendo serviço voluntário com tempo. Imagina você ajudando.
É outra forma, né? Muito mais agregadora. Então, assim, esse tipo de pergunta que eu faço é para a gente também mexer, para realmente a gente refletir. Que causa que a gente abraça, né? O que está fazendo sentido? Não é dinheiro, é o que o dinheiro promove, né? O dinheiro é só um meio. Então é isso. É isso, o dinheiro traz conforto e possibilidades, né? Para você ampliar aí sua gama de afazeres, poder realizar o seu propósito de forma mais intensa. Dá para te falar mais uma coisinha? Claro. O André, não sei qual dos três falaram sobre quer testar alguma coisa, pergunta uma criança, porque o André, né, que para eles é muito óbvio, né, e toda vez que eu tenho oportunidade eu faço isso aqui em casa, né, então outro dia a gente estava com um problema e eu comentei com meu filho, né, só para entender o que ele ia responder, né, então eu falei assim, pô filho, o de 8 anos, eu falei, pô filho, tal coisa deu errado, né, meu sócio e eu estamos testando tal coisa, qual a dica? Mas sabe aquela dica, sabe, a básica, que tipo assim, tá muito estresse, mãe, dá uma parada, vai respirar, depois você volta. Assim, tipo, na maior tranquilidade, é muito óbvio para eles, né? Então, a resposta da criança, né, essa espontaneidade, né, faz a gente falar assim, meu Deus, né, o que eu tô fazendo? Porque é tão óbvio, a gente não coloca. E ao mesmo tempo que tem esse lado óbvio deles, o que eles conhecem não é óbvio para eles. Né? Então eu vou comentar uma coisa que tem a ver com o que a gente falou no começo, que é não é mais sobre o que você quer ser quando crescer, é qual a habilidade que você tem que possa ajudar as pessoas, né? Então eu já comentei esse case com muita gente, mas acho que vale a pena comentar, porque é um despertar para nós adultos, né? Então na pandemia, meu filho perguntou como que se ganha dinheiro, e eu respondi para ele que se ganha dinheiro fazendo alguma coisa por alguém, né? Usando a sua habilidade, ajudando alguém. E ele não entendeu nada. E aí vem esse tapa na cara para os adultos. Que assim, às vezes a gente está falando, está muito no mundo das ideias, a gente precisa colocar em prática. A criança quer ver prática, né? E aí eu falei, de novo, ele perguntou, e eu falei, olha, é ajudando alguém com uma habilidade sua. Aí quando eu vi que não estava entendendo, eu falei, entendi, Tereza, está muito no mundo das ideias, vamos colocar em prática. E aí eu fui pegar uma habilidade dele, 8 anos. E aí a gente comentou, né? As crianças são nativos digitais. Para eles está muito fácil, né? O que para a gente está um pouco, né, endurecido, para eles está fluido. E aí eu vi que ele tem uma habilidade muito grande de editar vídeos, assim como todas as crianças. Não é sobre o meu filho. Todos eles têm uma habilidade, porque juntou a habilidade e juntou o quê? Os aplicativos hoje estão muito fáceis. Estão ali no celular, na é verdade? Na nossa época não tinha isso. E aí eu vi que ele editava vídeos com muita facilidade. E aí eu falei, então, filho, ó, esse tipo de habilidade ajuda alguém. Porque não é todo mundo que sabe fazer isso. E aí vem o óbvio que não se enxerga. Ele falou, nossa, mãe, sério? Eu falei, daqui. Aí eu peguei ele, criei um e-book ensinando o que ele fazia. E coloquei numa plataforma para vender. E aí eu fiz o quê? Coloquei para os parentes, né? Ó, próprio parente. Aí um comprou, aí eu falei, legal, né? Assim, tipo, o parente comprou, nem abriu o e-book. Isso que é horrível, né? Comprou porque quis ajudar. Só que a minha irmã, ela tem um comércio. E na pandemia ela não tinha rede social. E ela falou, tô precisando. Ela comprou para usar. E aí ela começou a gravar os produtos, porque é uma panificadora. E aí ela começou a postar. E ela mandou um vídeo para ele, falando, olha, obrigado. O teu e-book ajudou muito. E aí, qual foi o espanto dele? Ela não sabia, mãe? Eu falei, então, porque é o óbvio que eles não enxergam. E esse é o papel, né, nosso, né, de dar essa direção. E aí aconteceu, a gente colocou na internet, e aí outra pessoa do interior de São Paulo comprou. Aí ele ficou assim, nossa. Então, assim, é para você ver, é uma habilidade que ajuda alguém, né? E esse case apareceu na Record, no Fala Brasil do ano passado, no mês das crianças. Que é uma reflexão para nós adultos, né? Será que a gente está olhando a nossa verdadeira habilidade? Né? Será que a gente está conseguindo... Será que a gente esqueceu, engavetou? Porque lá atrás a gente procurou uma profissão por dinheiro? Não é verdade? A gente procurou por dinheiro, a gente nem procurou por habilidade. Então, essa é uma reflexão boa para a gente e para os nossos filhos, porque a gente não sabe quais são as profissões do futuro. Então, o olho é o quê? Fique olhando a habilidade. Eu falo para eles, procure suas habilidades, nem que seja a vida inteira.
para descobrir. Porque isso vai te dar um baita prazer. Não, e isso faz todo sentido porque nós fomos preparados para assumir funções. E hoje, os jovens, eles têm uma percepção muito maior de propósito do que nós tínhamos. Então, a grande pergunta é, como você quer transformar o mundo? É justamente isso, é propósito, né? Só para contar um exemplo, eu fiz uma mentoria com uma moça e ela veio falar para mim, ela estava meio perdida. Eu falei, mas o que você quer ser? Qual o teu sonho no meio profissional? Eu quero ser diretora. Eu falei para ela assim, pô, tá bom, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma empresa, te contratei, você é diretora, e agora? E ela não soube me responder. Eu falei, não é o cargo. A pergunta que você tem que se fazer é, quando eu atingir o cargo de diretora, qual é a transformação que eu quero fazer nas pessoas, ou levar para as pessoas, para ajudá-las com o cargo de diretor? E os jovens, eles têm essa percepção muito clara, eles têm uma causa, porque tudo para eles tá no toque de um celular, diferente da gente. Então, hoje ele quer saber uma coisa, um toque do celular, ele consegue a resposta. Então eles conseguem ter essa percepção muito maior, né, na minha opinião, de propósito do que a gente. Porque nós somos criados para estudar, trabalhar, juntar dinheiro, comprar uma casa, formar uma família, deixar uma poupança, deixar os filhos, como se dizia, né, encaminhados, e depois seguir o nosso caminho. Eles não. Minha filha com 10 anos pergunta para ela, o que você quer dizer quando crescer? Eu quero viajar o mundo. Por quê? Porque o mundo tá na palma da mão. Ela vê um vídeo no Japão, ela vê um vídeo de alguém lá na Noruega, ela vê um vídeo de alguém no Canadá. Tá muito simples, né? Olha, sensacional, Tereza. Estamos chegando ao final. Quero te agradecer, né? Dizer que, nossa, foi um prazer imenso. Insights, 1000, né? 1000 insights. E quero pedir para você, por favor, dê suas considerações finais e fique à vontade para dar os seus contatos. Quem quiser contratar a Tereza, como é que procura, e-mail, telefone, o Instagram, fique à vontade, por favor. Então, eu que agradeço a companhia por esses minutos, foi muito bom. Parece que eu conheço vocês há anos. Muito obrigada pelo papo. Se você tem consciência agora que educação financeira não é uma matéria que cai na prova, é um assunto para a vida, né? Então, assim, é isso que você precisa pensar. É para você, é para o seu filho, é para a próxima geração. Se você talvez não tenha percebido isso, comece a observar a nossa vida, o nosso dia a dia todo, ele é lidar com dinheiro. E nunca ninguém ensinou isso pra gente. Não é verdade? Então, se você quiser ter mais contato com isso, seja por palestra, acessar os nossos cursos, entender essa fala que eu digo que é levar a educação financeira levando o fundamento no tripé da sustentabilidade, porque não é só dinheiro, é sobre sustentabilidade ambiental, social e financeiro. Se você tem essa percepção, quer conhecer mais o nosso trabalho, entra lá no meu Instagram, @TerezaTaira. Hoje, atualmente, nós estamos fazendo um trabalho de levar a educação financeira para os professores, para a gente poder disseminar isso para outras regiões, porque a gente entende que é plantando agora que a gente vai colher lá no futuro. Mas eu tenho recebido muitos pedidos de pais, que é para ter esse olhar, sabe, mais atual. O pai ainda está educando seu filho no formato antigo, né? E a gente está cada vez mais entendendo assim, precisamos despertar. Para a gente instruir o nosso filho, né, com essas novidades, a gente primeiro tem que estar o quê? Aberto a esse novo aprendizado, que está tudo assim, está muito acessível e a gente precisa levar isso para eles. Então, agradeço de coração aqui a conversa, tá bom? Obrigada e espero vocês aí numa próxima oportunidade. Sensacional, Tereza. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço, né, você ter aceito o convite e ter participado com a gente. Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as nossas redes sociais no LinkedIn, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Despertando a excelência que há em você. E até uma próxima!